Moisés Câmara e é um prazer, sempre é um prazer e sempre será um prazer estar aqui expondo palestras, cursos bíblicos, seja falando acerca da Escola Bíblica Dominical, seja falando de outros assuntos com referência à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Eu tenho uma excelente notícia para cada um de vocês, meus queridos irmãos em Cristo. Você gostaria de realizar um curso bíblico, mas você não tem condições de, muitas vezes, condição financeira, frequentar um seminário, um curso teológico presencial, ou até mesmo tem tempo, ou tem recurso, mas não tem um tempo suficiente? Pois muito bem. Para isso estou aqui, para ajudar a cada um de vocês a realizar um excelente curso. Então vou apresentar este curso bíblico, um excelente curso, tá bem? E vou dar outras informações. Hoje não iremos ministrar nenhuma das aulas. Meu intuito aqui é apenas apresentar aos nossos queridos irmãos este curso bíblico. Esse curso bíblico trata-se deste aqui. Estou aqui apresentando o livro texto. Seja um obreiro aprovado. Então, excelente livro. Lembro aos nossos irmãos, aliás, vou dizer de primeira mão que este curso ele não está limitado apenas a este volume 1, mas a coleção toda, este curso, constam de 6 volumes, 6 livros. E a forma como este livro foi feita é um livro didático, muito bom. Aquele livro que tem perguntas, tem exercícios, sabe? Que você tem a pergunta, você dá a resposta, questões objetivas, questões subjetivas, questões para você completar, sempre sendo orientado pela Bíblia Sagrada. O texto principal está na Palavra de Deus. Então este curso, seja um obreiro aprovado, você pode adquirir este livro em qualquer livraria do ramo, uma livraria evangélica. O meu é adquiri na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, porém em qualquer livraria evangélica, as boas livrarias, você pode adquirir o seu livro, Seja um Obreiro Aprovado. Então, um curso para preparação e formação de líderes. Se você quer realmente ser uma pessoa que quer estudar de fato a palavra do Senhor, então você não deve deixar de adquirir este livro. Este livro, ele foi lançado pela nossa, eu digo nossa, evangélica, né? A nossa editora, uma editora muito boa, não é a CPAD, mas uma excelente editora, é a editora Vida Nova. Então, Edições Vida Nova lançou este livro, é um livro que já está na 13ª edição, foi lançado primeiro, aliás, 14ª edição, a primeira foi em 1980, e durante os anos tem se perpetuado aí em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos seminários, inclusive. Então, estou aqui de posse da 2ª edição, edição que foi revisada, esta edição deste livro. Então, se você quer, meu amado irmão, melhor aqui, pronto, ficou melhor de ler, né? Seja um obreiro aprovado. Seja um obreiro aprovado. Ficou melhor agora para você ver a capa. Seja um obreiro aprovado, curso para a formação de líderes. Esse é o livro número 1. Livro número 1, 2ª edição revisada. Temos aqui muitas perguntas, assuntos aqui os melhores possíveis, e é um curso baseado principalmente no Evangelho de Mateus. Você vai aprender de fato toda a história do Senhor Jesus, desde o seu anúncio, passando. Você vai aprender, inclusive, que a vida do Senhor Jesus está dividida em 5 fases, de acordo com esse curso. A primeira fase chamada infância, depois preparação, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. Você vai aprender passo a passo se você adquirir este livro, certo? E outra coisa, este livro aqui é um estudo que traz, além do que eu já falei, ele traz o seguinte, um fundo histórico, geográfico. O aluno vai aprender sobre a geografia da Palestina naquela época, a situação política, o que estava acontecendo naquela fase de preparação para a vinda do Messias. Então este curso vai lhe ensinar. E uma das vantagens deste livro também é a seguinte, é que as perguntas, elas são repetitivas. Isto é, leva o aluno, essa didática de levar o aluno a sempre estar voltando à pergunta anterior. Isto é, se ele sabe que o Império Romano era aquele império que estava predominando à época, quando veio o Messias, mais na frente vai perguntar novamente. Mesmo estando falando de outro assunto, ele volta novamente. Qual é o império que estava comandando o mundo, né, naquela época? Aí, Império Romano. Que mar costeava ali a área da Palestina?
Aí você vai responder mar Mediterrâneo. Daqui a pouco ele vai para outro assunto e volta novamente a pergunta. É uma maneira de você guardar bem, gravar na memória estes termos, estes pontos aqui deste livro. Então, amados, nós sabemos que a palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: diz assim, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja a palavra da verdade. Então, faça esse curso, tá bem? Eu estou aqui estimulando você a fazer esse curso. O ideal será que o aluno, que o irmão em Cristo, adquira este livro aqui, seja um obreiro aprovado. Não estou ganhando nada por isso, não sou aqui garoto propaganda de nenhum editor, estou apenas ajudando aos nossos irmãos. Nosso intuito aqui é ajudar os nossos irmãos. Então este curso é um curso que foi elaborado pelo Seminário por Extensão às Nações, o CEAN. A série de 6 livros abrange os evangelhos e o livro de Atos, particularmente o evangelho de Mateus. Mas ele diz, mas seja um obreiro aprovado, não é apenas, mas ser um obreiro aprovado não é apenas um estudo bíblico da vida de Jesus e do crescimento da igreja. Ao término do curso, o aluno será capaz de evangelizar, liderar estudos bíblicos, fazer discípulos, pregar, dirigir cultos e iniciar congregações. Mediante o estudo da vida e do ministério de Jesus, o curso desenvolve, primeiro, o fundo histórico e geográfico, sociopolítico e religioso do primeiro século, as principais doutrinas do cristianismo, as maiores seitas, fala também sobre as técnicas utilizadas por Jesus e pela igreja incipiente na pregação do evangelho e no treinamento dos discípulos. Seja um obreiro aprovado é um curso para igrejas, seminários, institutos bíblicos e pequenos grupos. As lições, 25 em cada livro, podem ser feitas por todos, de novos crentes até líderes da igreja. Inclusive, falando sobre líderes da igreja, eu ministro esse curso para os nossos irmãos, alguns irmãos da nossa, alguns obreiros da nossa congregação que nós dirigimos, pela misericórdia de Deus, eles estão realizando este curso e estão gostando bastante e têm aprendido bastante. É ideal para curso por extensão, primeiro ano de seminário e treinamento em missões, podendo ser utilizado também por adolescentes e jovens e por aqueles que ainda não completam ou não completaram seus estudos formais. Cada livro do curso apresenta em detalhes uma etapa da vida de Jesus. Ao mesmo tempo, aspectos essenciais do ministério cristão e da teologia são integrados às lições, para que o aluno seja preparado para o desempenho da função ministerial. Este é o grande intuito do curso, é preparar o obreiro, para ele ser um obreiro realmente de valor, que conhece a palavra, que não tem do que se envergonhar, assim conforme Paulo orientou o seu filho na fé, chamado Timóteo. Um resumo da série Seja um Obreiro Aprovado. Primeiro, o volume 1, que é esse que eu estou aqui, volume 1. O que é que você vai aprender? Ele vai falar sobre a vinda do Cristo, a vinda do Messias, não a segunda vinda de Jesus, não é essa. Vamos falar aqui sobre a questão do arrebatamento, é sobre a vinda de Jesus, aquele Messias prometido no Antigo Testamento, que de fato veio e viveu aqui, pregou o Evangelho, fez milagres, muitos milagres. Então no volume 1 você vai aprender sobre a vinda do Cristo. O aluno conhecerá a situação histórica e política da época e da sua infância. No volume 2, a preparação de Jesus para o ministério. O aluno estudará a inspiração das Sagradas Escrituras e alguns perigos enfrentados por Jesus e seus discípulos. No volume 3, a ênfase maior será sobre o Sermão do Monte, porque é o ano da popularidade de Cristo. Você verá onde ele passou o maior tempo, né? Será que ele passou o maior tempo? Seu ministério foi na Galileia, foi na Judeia, foi em Nazaré, foi em Cafarnaum? Então, bem detalhado este assunto. O aluno verá a necessidade de semear a palavra de Deus para a expansão do reino de Deus aqui na terra. O quarto volume, os primeiros 6 meses do ano da paixão de Cristo. O aluno estudará a origem dos samaritanos e também o ser humano em relação a Deus e ao seu próximo. O quinto volume, os últimos 6 meses da vida terrena de Cristo. O aluno entenderá a ceia do Senhor, o sermão do cenáculo, os julgamentos de Cristo e o significado de sua morte. E por último, a ressurreição de Cristo, que é o volume 6, diz assim: o aluno conhecerá o início e a expansão da igreja. Vamos então entrar em Atos dos Apóstolos. Será treinado em evangelismo pessoal e em como interpretar a palavra de Deus. Bem, amados, este foi um resumo do que nós veremos durante este curso. Há algumas condições aqui o livro coloca para que o aluno
são algumas orientações para que os alunos façam o curso, mas devem cumprir os seguintes requisitos. Eu vou ler aqui conforme consta aqui na página 7 no prefácio. Diz assim, ó: as lições são programadas para pessoas que cumprem os seguintes requisitos. Viu, meus amados? Quais são os requisitos? Primeiro, tenha conhecimento que corresponda ao 5º ano do ensino fundamental. Lógico, você precisa saber ler, escrever. Saiba ler e escrever com razoável facilidade. Lembrando aqui, os irmãos, que as respostas não são longas e a maioria das respostas são objetivas. Execute somas, subtrações, divisões e multiplicações simples. Não se preocupe, porque não é um curso de matemática. Questões aqui muito simples, muito fácil de responder. Outro ponto, conheça os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Quem sabe também vamos ensinar aqui, além desses, os pontos colaterais, né? Nordeste, noroeste, sudoeste, enfim, todos os pontos colaterais. Saiba usar o dicionário, hein? Claro, o aluno ele deve aprender, é muito fácil usar um dicionário bíblico ou não, ou até mesmo um dicionário da nossa língua portuguesa. E possa encontrar com facilidade o livro do Antigo e do Novo Testamento. É imprescindível que o aluno ele possa encontrar com facilidade o livro do Antigo e do Novo Testamento. Observações. No caso de faltar um ou mais desses requisitos, é recomendável que o orientador capacite o estudante antes de iniciar o curso. Por isso que eu estou aqui orientando os nossos irmãos, para que os irmãos, na medida do possível, adquiram este livro. Agora você pergunta, pastor, caso eu não adquira o livro, este curso que o senhor vai ministrar vai nos ajudar? Claro que vai dar. Agora, seria importante, interessante, que os irmãos adquiram, na medida do possível, este livro. Adquiram o livro para que você possa acompanhar passo a passo aqui o que nós iremos trazer. Na verdade, aqui eu serei apenas mais um orientador, não como professor, mas como orientador, sempre destacando aqueles pontos mais relevantes, onde os alunos possam compreender melhor a respeito do assunto em tese, aqui, o assunto apresentado. E, apesar da simplicidade, este curso já foi usado proveitosamente por muitas pessoas, até pessoas que completaram já o ensino médio, o ensino superior, já realizaram este curso. Esse livro de estudo deve ser utilizado juntamente com, primeiro, os apêndices. Neste livro teremos apêndices aqui, alguns apêndices. Você está fazendo um exercício, ele vai lá para o apêndice número 2. Você vai lá para o apêndice número 2 e ali vai ter uma tarefa ali. Você precisa também usar uma Bíblia, lógico, não tem como estudar a Bíblia sem um exemplar da Bíblia, a Palavra de Deus. Estou aqui com a Bíblia, aqui bem próxima aqui, a minha aqui, a Palavra de Deus está aqui pertinho, certo? Para consultá-la. Você precisa ter um estojo de lápis de cor, ou canetas, incluindo vermelho, azul e amarelo. Ele vai pedir para você marcar mapas, né? E outras tarefas além disso. Uma caneta azul ou preta. Você precisa muito desses materiais. E também um manual orientador. Quanto a essa questão, é uma questão comigo. Bem, meus amados, então esta foi a apresentação deste livro. Eu espero que os irmãos, na medida do possível, adquiram este manual, este livro, seja um obreiro aprovado, é o número 1, tá bem? O número 1, não se esqueça desse detalhe. E aí, você vai aqui, nós vamos, na medida do possível, dentro do nosso tempo aqui, e desde já conto com as orações dos irmãos, procurar orientar os nossos irmãos para que realize esse curso e também tirar algumas dúvidas aqui concernente a essas questões. Então, um livro muito prático, um livro que vai lhe ajudar. Você, meu irmão, você muitas vezes está no interior, não tem condições de realizar um seminário, distante demais, e pretende realizar este curso. E graças a Deus que com a internet hoje, com os celulares, com o smartphone, graças a Deus as portas estão sendo abertas. Deus tem usado aí muitos nossos irmãos aí. E estou aqui também para ajudar os nossos queridos irmãos, para que façam um curso bíblico. Se não fosse bom, eu não recomendaria, mas eu recomendo este curso, tá bem? Curso bíblico, para você ser um obreiro aprovado nos caminhos do Senhor. E as irmãs também não se sintam de forma nenhuma esquecidas. As nossas irmãs, pastor, eu sou irmã, não sou um obreiro, né? Esse curso é só para homens? Não, é para todo servo de Deus. Jesus disse, e de fazer discípulos. Então, em todas as nações. Isso está incluindo as mulheres, está incluído os jovens, está incluído os anciãos, os obreiros, enfim, todos nós somos testemunhos do Senhor Jesus. Então, minha irmã, não se sinta de forma nenhuma aqui esquecida. Você faz parte do ministério do reino de Deus. Você também pode fazer, aliás, deve fazer
este curso. Seja um obreiro aprovado. Até lá, dentro de breves dias, quem sabe amanhã, ou hoje mesmo, vamos ministrar a primeira aula, e a primeira aula terá o seguinte assunto. A primeira aula vai ser o Império Romano. Precisamos nos situarmos, né, na questão da Palestina. Precisamos entender essa questão dessa possessão, ou seja, essa posse do Império Romano naquela época, né? Sabe que o Império Romano dominou desde o ano 27 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Então, era o império que estava predominando naquela época. Inclusive, a Palestina estava subjugada, debaixo do jugo do Império Romano. Até lá, Deus lhe abençoe e lhe dê muita graça. Amém. Conto com você. Não se esqueça de adquirir o livro, tá certo? Recomendo este livro, recomendo este curso. Até a próxima. Deus lhe abençoe. Amém.